Olá, minha gente, estamos começando pela Vale TV, mais um programa Voz do Povo. Hoje, quinta-feira, estamos aqui exibindo o quadro Mesa Redonda. Estamos recebendo o professor Éder Mendes, ele que é professor de História da FASEG. Bom dia, professor, e obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia, professora Fernanda. É um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Estamos aqui também recebendo a professora Fernanda Soares, ela que também é professora da área de Direito da FASEG. Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Jamil. Eu que agradeço pela oportunidade de dividir aqui com vocês essa discussão hoje. Então, o tema que nós iremos abordar aqui hoje é a intolerância. E como você é professor de História, eu vou perguntar para você de cara, historicamente, como surgiu a intolerância no mundo? Na verdade, a gente consegue fazer uma explicação em relação à intolerância, não necessariamente de um fato que tenha surgido, mas a história tenta interpretar como, teoricamente, a gente pode perceber o surgimento dessa intolerância a partir das divergências entre os grupos. E a grande questão é exatamente pensar nas relações de poder entre esses grupos, né? A partir de um momento em que um grupo parte do pressuposto que a identidade dele só é formada a partir da eliminação do outro, então a gente começa um processo de intolerância, né? Então, quando eu tenho um discurso em que, para me autoafirmar, eu preciso negar a existência do outro, daí a gente começa todo um processo primeiro, de discriminação, de realização do preconceito, depois de segregação, podendo chegar a limites bem extremos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? E por falar em guerra, nós podemos afirmar que a intolerância religiosa ela é a causa de quase todas as guerras do mundo? Olha, se ela não for a principal, sempre ela tem ela apoia alguma questão, né? Porque mesmo quando você vê guerras que são estritamente econômicas, mas querendo ou não, existe um caráter religioso no fundo, né? No sentido de que as pessoas acabam tomando um determinado partido para um lado ou para outro. Se você pegar, por exemplo, a própria Segunda Guerra Mundial, eu tenho elementos religiosos ali, né? Quando a gente pega o julgamento de Nuremberg, você tem pessoas que foram mortas dentro de igrejas, né? Você tem a ideia de que alguns determinados membros da Igreja Católica que tenham apoiado a juventude nazista, por exemplo, né? No entanto, não era uma guerra estritamente religiosa. Agora, hoje... Mas tem ligação. Mas tem uma relação no sentido de que, como ela é um produto cultural, né, e a economia também se torna um produto cultural, essas pessoas criam esses mecanismos para se diferenciar enquanto grupo, né? Então, por exemplo, eu vou me apegar ao fato da religião, por exemplo, num determinado contexto, porque eu vou me diferenciar daquele grupo no qual eu estou batendo naquele momento, né? Como aconteceu na Índia em relação aos povos muçulmanos também, como a gente percebe hoje, principalmente depois de 2011, né? Entre cristãos e muçulmanos em determinados países, essa rixa ela tem aumentado ainda mais, exatamente porque a religião se torna, enquanto produto cultural, uma forma de me diferenciar do outro. É uma forma que eu posso utilizar também para diminuir esse outro, né? A partir do momento que eu desacredito aquilo que ele acredita, que eu vou diminuir a fé dele, então eu diminuo ele enquanto pessoa também. Então acaba se tornando... Professora Fernanda, à luz do direito, como é que é enxergado essa intolerância no Brasil? Bom, na verdade, a gente tem aí uma Constituição considerada como a Constituição Cidadã, né, que traz que todos são iguais perante a lei. Então, Pelo menos perante a Constituição. A gente traz essa premissa, né? E aí a gente vê, dentro dessa própria Constituição, a gente tem o artigo 5º que traz uma série de situações que, inclusive, trata de que não pode haver uma discriminação por sexo, raça, religião, né? Só que, na prática, a gente não vê muito dessa forma. A gente não consegue muito aplicar efetivamente. Porque, por mais que nós vivamos num Estado laico, a gente tem uma interferência muito grande, principalmente na questão religiosa. A gente vê votações na Câmara dos Deputados, onde tem uma bancada, por exemplo, evangélica, que tem uma influência nessa votação. E isso não deveria ter um peso no sentido que eu tenho que pensar numa coletividade e não somente num grupo. É complicado, porque a intolerância ela existe em vários setores, né? Exato. Nós temos a intolerância religiosa, a intolerância política. Sim. E nessa questão, a intolerância política é complicado mais ainda, né? Bastante. É um tema que a gente está vivenciando agora, né? E a gente vê
percebe-se que existe a questão da intolerância é não haver um argumento, você não aceitar o argumento do outro. É como se o que o outro falasse fosse totalmente contrário. As pessoas elas não conseguem absorver o conhecimento, na verdade. Eles simplesmente criam uma ideia e parte daquela ideia, e tudo que outras pessoas vão dizer não é válido, né? É como se fosse uma ofensa pessoal. Uma ofensa pessoal. Né? Mas eu vejo, assim, não é, obviamente, né, que eu seja a favor dessa questão da intolerância política, mas eu vejo, ela é um mal, mas eu acredito que ela seja um processo de transição. Mas não seriam os próprios políticos do Brasil hoje que fazem com que as pessoas tenham essa intolerância à política? Uhum. Eu acredito que existe, sim, uma parcela, né, de responsabilidade exatamente na maneira como essas campanhas são feitas, na maneira como tudo é colocado dentro do processo político, mas eu vejo como um processo de transição, porque se a gente for parar para pensar no processo histórico de 88 para cá, como a Fernanda citou, da Constituição do Cidadã, a ideia de participação política mesmo, universal, ela vem a partir dessa Constituição. Então, a gente tem uma democracia que é mais nova do que eu, que tenho 35 anos. Então, a gente tem uma democracia na qual a gente está aprendendo a conviver com ela. Então, se você pega as primeiras eleições ali, de 89, depois as próprias de 94, 98, as pessoas elas não se interessavam em discutir política, nem para criar extremismo. Se dizia, eu não gosto de política. Exatamente. Então, hoje, as pessoas elas pelo menos se envolvem. Estão se envolvendo errado porque a gente ainda não sabe, a gente está engatinhando nesse processo. Estão se envolvendo errado porque a gente também não tem educação política desde a base das escolas, por exemplo, né? Que é um espaço que deveria ser politizado. Para que as pessoas, então, ao amadurecer, elas conseguissem construir a sua opinião política sem o processo da intolerância. Então, eu vejo isso como uma transição, mas é uma transição que pode ser benéfica quando você aproveita o momento que as pessoas estão se envolvendo com a política e dá um embasamento para isso na educação básica, ou ela pode ser problemática, porque você cria, se você não dá esse discernimento, a gente pode beirar um ódio, beirar não, né? Na verdade, a gente já está beirando a um ódio que pode gerar conflitos ainda maiores. Né? Porque, na verdade, a gente vê, nós temos ainda, por ser muito novo nessa questão política, que os eleitores, eles adotam candidatos, né? Uhum. Então, eles não visualizam a questão, o amadurecimento de ver, por exemplo, planejamento, de ver a possibilidade isso dessa proposta. Isso é falta de um voto consciente, professora? Seria isso? É falta do voto consciente, como o professor Éder disse, da educação consciente, na verdade. Porque a política, quando eu digo que eu não gosto de política, é uma falácia, na verdade, porque a política faz parte da nossa vida. Você acorda na política, porque o pão que você come, você pagou o imposto, exato. Você andou no seu carro, tem a questão política, porque os preços do petróleo são controlados pelos políticos, enfim. Eu não gosto de política, realmente. Eu sempre brinco, eu falo assim, você não gosta de politicagem. Mas da política você vive. Mas da política você vive ela, você tem que entender, você tem que compreender exatamente para que você não tenha o seu direito abusado, por exemplo. Exatamente. Professora, nós vamos para um intervalo comercial e vamos voltar com a questão da intolerância à homofobia, que ela é um ponto que a gente tem que discutir também, tá? Após o comercial a gente volta com esse tema. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Estamos de volta com o programa Voz do Povo, quadro Mesa Redonda. Estamos aqui hoje com o professor Éder e com a professora Fernanda, que estamos falando aqui hoje sobre a intolerância. Professora, a homofobia é um retrocesso? De certa forma, sim. Às vezes a gente tem que pensar se ela
está maior agora ou ela está mais visível agora. Porque Deram maior mídia, será? Exato, até porque nós não tínhamos os casais homossexuais, que é o que choca as pessoas que fazem criar situações de violência, né? A gente vê às vezes pai e filho abraçados sofrendo violência por conta da homofobia, e talvez a gente não tinha tanto essa exposição, né? Porque as pessoas estão se sentindo mais à vontade para ser quem elas são, o que é um direito delas. Claro. Né? É um direito delas, e acaba que isso afronta. Né? E isso traz com que as pessoas, como se fosse uma ofensa pessoal. Né? E, na verdade, o que o outro faz, desde que não me prejudique, não deveria me incomodar. Aí teria que ser uma coisa tolerável e torna-se uma intolerância. Torna-se uma intolerância. O próprio direito de ir e vir acaba sendo restringido nessa situação de homofobia. Porque nós vivemos numa sociedade muito conservadora que não aprendeu que o diferente é o que faz sermos uma sociedade rica e culturalmente da forma como a gente é. O diferente é o que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer, que faz a gente construir coisas novas, e a gente acaba ficando restrito à preocupação com o que o outro faz com a vida pessoal dele. E são intolerâncias que ela vem se propagando. Em off aqui, a gente estava comentando até essa última entrevista do candidato Bolsonaro. Eu até questionei, eu não sei qual é a intolerância do candidato Jair Bolsonaro. Eu não sei se ele é homofóbico, se ele é contra as mulheres, se ele tem intolerância. Então, são coisas que ainda a gente fica preocupado, porque nós estamos na iminência de eleger um presidente que está líder nas pesquisas, que pode ser um cara cheio de preconceitos, cheio de intolerâncias. Isso seria bom para o Brasil, professor? Não, em relação a esse ponto, não. Eu acho que a gente precisa analisar a maneira como os discursos são construídos em torno dele, né, propriamente dito, em que ele, inclusive, se faz emissor desses discursos. Muitas vezes fala, não, ele não é... Eu tenho acompanhado, inclusive, alguns... vejo o outro lado também, né, dos que votam no Bolsonaro, dizem, não, ele não é homofóbico, ele não é machista. Mas a grande questão é que o que se defende quando se afirma isso, é porque se defende uma sociedade que era muito conservadora, que é conservadora, e que as coisas ficavam muito no lugar. Então você tinha, igual se fala hoje, mas não existia, eu já escutei esse tipo de fala, não existia tantos homossexuais assim anteriormente. Na verdade, eles existiam. Eram camuflados. Exatamente, porque a gente vivia numa sociedade que os colocava dentro de um lugar e da onde eles não podiam sair. Partindo da ideia que nós temos uma Constituição cidadã, então todo mundo é cidadão. Eu, por exemplo, não concordo com a construção do termo cidadão de bem que o Bolsonaro usa, por exemplo. Porque quando você faz isso, você segrega uma infinidade de outras pessoas. Quem é que define o que é cidadão de bem? Como que você vai... Então, a partir do momento em que se discute, em que ele diz falas muito pesadas em relação à mulher, em relação aos homossexuais, em relação à comunidade quilombola, por exemplo, foi uma das que eu achei mais chocante, falas dele, naturalmente ele incita, ou ele pelo menos protege e embasa discursos racistas, homofóbicos. A grande questão é que mesmo que ele não tenha falado, que ele fale diretamente para o público que possui o racismo, a homofobia, o machismo, ele se sente respaldado em praticar. Exatamente isso. E nós estamos vivendo num momento complicado da nossa política, né? Então o eleitor, essa questão que a professora citou aqui do voto consciente, e eu entendo que a matéria política, ela devia fazer parte hoje de uma grade, pelo menos do ensino médio, né, para a pessoa entender. Porque o eleitor brasileiro, ele é despreparado. O finado, saudoso presidente da República, João Batista de Figueiredo, ele dizia uma frase impactante: um povo que não sabe escovar o dente não sabe votar. Então, a gente vive esse momento e acreditamos que realmente o brasileiro vota mal, né, professora? Na verdade, o que acontece é que o brasileiro hoje, ele está um pouco cansado do atual cenário político. E aí ele acaba depositando as suas esperanças, por exemplo, no caso do candidato Bolsonaro, a questão da segurança.
a segurança pública. Só que, na É o verdade, desarmamento, é o porte de arma. exatamente. Quer dizer, complica por exemplo, tudo. a minha mãe mora numa cidade do interior de São Paulo, 18 mil habitantes, e ela tem medo de deixar a porta aberta, porque ela assiste esses jornais sensacionalistas e ela tem medo. Ela já é uma Mas senhora. Isso, então- esse medo hoje, ele faz parte do nosso cotidiano, né? exatamente. E essa imagem faz com que as pessoas acreditem que vai resolver. E nós temos... Eu faço uma comparação, eu fiz uma comparação um tempo atrás, e repito ela. A gente cria Salvador da Pátria, e não existe. Não sei se o senhor vai lembrar, mas na época do Collor, do presidente Olha Fernando que eu Collor... me lembro bem. Na época do Fernando Collor, foi muito parecido. O famoso caçador de Marajá. Exatamente, ele tinha esse slogan, Caçador de Marajá. E a população acreditou-se que ele ia resolver os nossos problemas. E, na verdade, eu tinha um vizinho que tinha um quadro dele na sala. Então, a gente... Ele criou o PRN, Partido da Renovação Nacional. Exatamente. E aí, trazendo para o nosso momento atual, eu digo sempre para os alunos, eu não falo para você não votar em fulano ou beltrano, mas falo para você analisar. Por Essa quê? é a palavra, né? Analisar, porque qual é a proposta efetiva? Dizer que vai fazer determinadas coisas não quer dizer que vão ser feitas. Até porque se a gente não tiver um voto consciente em deputados e senadores, o presidente nem um governo sozinho. Né? E me deixa muito receosa, principalmente eu como formadora profissional do direito, onde eu acredito na igualdade de direitos, um candidato que incite ódio. Então isso para mim é muito tenebroso, é preocupante. A gente já vive num país, o Rio de Janeiro é um caso específico disso, ele está em domínio das forças nacionais. Sim. E o crime está aumentando. Então demonstra que a população não tem medo de segurança. Não tem medo propriamente da Força Nacional, da PM, da Polícia Civil, do Exército. Então, isso pode ser até cultural, porque o próprio político ele não repassa isso ao cidadão, né? Ele não dá essa segurança. E em relação até o que eu queria retomar uma questão quando você falou de que a política deveria, né, constar dentro da grade curricular do ensino médio, por exemplo. Mas a gente tem uma disciplina que é para isso, que é a disciplina de História. E aí, quando foi feita a reforma do ensino médio, a proposta era retirar a História como matéria obrigatória. Né? São projetos de escola sem partido. Então, como é que a gente vai construir uma sociedade que tenha esse voto consciente, que saiba construir essa análise que é necessária, se eu destituo a escola da função que ela tem, que é conseguir fazer com que o indivíduo, ao sair de lá com 17 anos, ele tenha a capacidade de problematizar a própria realidade dele. Então, e perceba que isso veio do governo federal. Né? Foi uma reforma que deu o que falar aí, até que retornaram, por exemplo, a História de volta para a grade do ensino médio. E um ponto que a professora Fernanda comentou, dessa questão do Salvador da Pátria, eu acho muito interessante, vou citar aqui rapidamente, mas é para a gente fazer um paralelo. Tem uma filósofa, que é a Hannah Arendt, quando ela escreve As Origens do Totalitarismo, e ela diz o seguinte, que o discurso forte, pesado, esse discurso autoritário, ele encontra possibilidade de nascimento a partir de um caos social. E ela está fazendo essa análise na Alemanha. Né? Então, o nascimento do nazismo ele vem a partir do quê? De um caos social que é criado anteriormente. Como a sociedade ela fica bagunçada, o primeiro discurso que vem prometendo realizar todas as mudanças de forma rápida e embrutecida, a população abraça. Né? E se a gente for parar para pensar, desde 2013, a gente vem na construção de um caos político e econômico e social, e por isso, se você observar, é onde exatamente esses discursos mais autoritários começaram a ganhar força. Né? Professora Fernanda, segundo as últimas estatísticas, essa questão da intolerância no Brasil ela vem crescendo a cada dia. Tem como ter um mecanismo ou algo a ser feito para diminuir essa questão da intolerância ou não? Eu acredito que educação, eu acho que é a base de tudo, e e a famosa empatia. Você se colocar no lugar do outro. Eu li ontem uma notícia de numa faculdade, uma senhora que acho que é da cozinha, os alunos fizeram barulhos de macaco para ela. Né? E ela, é claro que a pessoa não se sentiu bem, e no dia seguinte, um grupo de alunos entregaram flores para ela, vários alunos dizendo que ela, trazendo
um conforto, né? Então eu acho que a gente precisa se pôr um pouco no lugar no outro, né? Empatia é uma coisa importante. E a gente já tem legislação que proíbe, né? Que a ideia seria coibir, é uma ideia preventiva, mas a gente tem uma série de problemas no Brasil que a gente não consegue efetivar. Por exemplo, o racismo é crime, só que a gente não vê ninguém ser preso por racismo. Exatamente o que eu ia te perguntar, porque muito se fala em crime de racismo, mas você não conhece ninguém que está preso por racismo. Porque é crime inafiançável, então ele só que sempre consegue colocar como ofensa e aí acaba que não caracteriza, né? Eu falar superficialmente que penal não é muito meu forte, mas a gente vê que as pessoas continuam incitando e hoje, por conta das redes sociais, criou-se aí, as pessoas se escondem atrás da tela do computador para praticar essa intolerância religiosa, de cor, homofóbica. Essa questão do racismo, a Europa, super desenvolvida, ela tem, em campos de futebol, grandes problemas com esse tipo de racismo, onde jogadores negros são hostilizados, jogam bananas, jogam casca de bananas, mas só que na Europa a justiça age mais rápido nessas questões. E parece que o Brasil ainda falta essa questão da ação da justiça para coibir esse tipo de intolerância, principalmente a intolerância à cor. Com certeza. Eu falo a gente porque é uma coisa tão cultural que todo mundo acaba reproduzindo. Precisa-se que seja efetivado, mas que ele realmente... Porque o papel da penalização não é só castigar, na verdade. É que ele sirva como... a gente fala que ressocializa, mas que isso sirva para que ele aprenda e não repita o ato. Porque não adianta eu encher a cadeia, né, e ficar à mercê de ladrão, de bandido ao mesmo tempo. Então eu preciso que isso sirva para que aquele que praticou crime de racismo perceba que a cor da pele não diferencia em nada, não faz eu ser melhor e nem pior que ninguém. Professor, a grande onda hoje do feminicídio no Brasil, ela vem crescendo e assustadoramente. Poderemos dizer que é uma intolerância? Aí a gente vem de uma outra questão cultural que é o machismo. Eu vejo muito... Aí eu acho que não seria nem o aumento. Eu acho que a caracterização do crime de feminicídio, ele fez discriminar, na verdade, né? Discriminar no sentido de tornar visível crimes que já aconteciam cotidianamente. Porque todos os dias a gente vê notícias, todos os dias. Virou moda pegar uma esposa e jogar de cima de um prédio, né? Eu vou morar só no térreo. Eu não quero correr esse risco. Professor, a intolerância, o Brasil, ele está à beira de 2018 ou à beira do século XVIII? À beira do século XVIII, eu acho. Exatamente por não conscientizar ainda de que nós temos um racismo muito institucionalizado e arraigado na própria construção cultural brasileira, como a Fernanda falou. E a gente pegou 2 pontos aqui, né? Tanto o racismo quanto o machismo. Nós viemos de uma sociedade extremamente patriarcal ao modelo europeu, né? Tanto o racismo nosso construído pelos europeus, juntamente com a população que foi se formando, e a escravidão, né? E a própria visão da mulher como um objeto do lar, né? Como um objeto que pertence àquele indivíduo. Essa mentalidade, ela permanece tanto, porque a grande parte desses crimes é exatamente o fato do indivíduo não aceitar, por exemplo, um não. Não aceitar que ela, por exemplo, queira ter um caminho próprio de vida. E aí acaba romantizando. Fulano matou por amor. Não, ele não matou por amor. Quem né? ama não mata. Exatamente. Ele não matou. Exatamente. Ele não matou por amor. É porque ele não aceitou a condição de que ela não obedeça a ele. E isso é uma permanência que a gente tem. Uma cobrança de uma hierarquia? De uma hierarquia, exatamente. É porque você matar por amor, eu entendo isso como uma aberração. Exato. Quem ama não mata. Eu até... Na aula passada, eu entrei nessa discussão com os meninos, porque eu acho importante a gente falar sobre isso. E às vezes eu vejo homens, às vezes, falam assim, não, mas não é assim, é muito mimimi. Só que só quem é mulher compreende efetivamente, né? Não que homem não possa discutir sobre isso, na verdade eu acho que deve discutir, mas mulher que entende, porque a gente tem diferenciação, né? Tem diferenciação, às vezes, profissional, às vezes de alçar determinados cargos, dentro da empresa,
haver diminuição na sua capacidade. Então, fora a questão de violência, que homem normalmente anda na rua com medo de ser assaltado. Mulher anda com medo de ser estuprada. Porque até no debate que nós tivemos aqui, eu sempre cito isso. Para mim, um dos crimes mais horrível que existe é o estupro, é o crime sexual. Porque ele não abala só o físico da mulher. É muito mais que uma violação física. É uma violação na integridade dela, na essência como ser, porque ela é subjugada. Exatamente. E essa questão, inclusive que foi tema naquela época daquele estupro coletivo, né, que é a questão da cultura do estupro no Brasil, muita gente falou que não tem. Quando falou que, houve uma fala, inclusive, né, de que todo homem é um estuprador em potencial. Mas essa fala foi mal interpretada na época. Né? Porque, na verdade, quando se faz essa afirmação, não quer dizer que todo homem está predisposto a cometer um estupro. Mas é bem o exemplo que a Fernanda falou. Se tem um homem à meia-noite na rua e uma mulher andando atrás dele, ele não tem medo. Mas ela tem medo de ser Mas ela tem medo. Então, mesmo que ele seja um cara que está chegando do trabalho, indo para casa, ela vai ter medo dele, ela não sabe. Então, se ela já tem esse medo anterior, é porque a gente vem de uma cultura que causa esse medo. Né? Então, a gente precisa desconstruir todas essas ideias. E o pior, Fernanda, é que a gente ainda escuta de vez em quando acontece um caso de estupro, um machista dizer a mulher é culpada, ela provocou o cara, né? E na verdade, o machismo não é algo inerente só dos homens. Exatamente, a gente fala machismo, mas o machismo faz parte da mulher também. Uma vez eu disse em sala de aula assim, não, porque a menina ela pode andar nua na rua, que isso não quer dizer que ninguém possa fazer nada com ela. Assim, claro, foi um exagero para exemplificar. Uma aluna virou e falou assim embaixo, não, mas se ela andou na rua assim é porque ela merece ser estuprada, entendeu? E na verdade ninguém merece ser estuprado. Claro que não. Independente se ela usa roupa curta, se ela não usa... Eu conheço casos de pessoas que sofreram abuso de acordar, tipo, indo para uma festa, ficar bêbada e acordar na casa de uma pessoa. E a mulher, óbvio que sabe que aconteceu alguma coisa, que houve uma relação sexual, né? Relação sexual, ela foi estuprada, e aí ela tem receio de ir numa delegacia e fazer uma denúncia, por quê? Qual a primeira coisa que vai ser retratado? Ah, mas você tinha bebido. Então você consentiu. Então, assim, peraí. Você estava vestindo vestido curto. Se eu estava inconsciente, eu não consenti. Exatamente. Eu nunca li nenhuma estatística onde o maníaco sexual ele estuprou a mulher porque ela estava de short, ou que ela estava vestido curto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nos países árabes, muçulmanos, que se cobre todo, a mulher se cobre os toda, são altos. Os estupros são altos. Porque não é isso então que caracteriza. Então não é questão do que ela veste, né? Porque, na verdade, o estupro é a questão do poder que eu incido sobre aquela pessoa. Que é muito mais do que a questão sexual. Porque hoje nós temos liberdade sexual. O sexo é livre. O homem, se ele quiser, ele tem companhia para isso. Não há uma necessidade de haver o estupro, mas é uma questão de poder exercido. E um ponto que é importante, talvez, pensar é que essa ação ela é tanto de poder que eu acho que você tem um desvio psicológico aí, que não adianta, por exemplo, a castração química, porque o que importa para o indivíduo não é o prazer sexual que ele tem no estupro, é o ato de cometer. Então, se eu castrar quimicamente um estuprador, não significa que ele não vai deixar de abusar. Claro. Ele vai continuar abusando, né? Que é um fato que precisa também ser ponderado nessas discussões. Como a gente tem inúmeros crimes de estupro que não necessariamente há a conjunção carnal. Claro, o abuso. O abuso. A gente falou de intolerância à questão da homofobia. A gente vê casos de familiares que estupram meninas porque entende-se que elas assim vão deixar de ser homossexuais, por exemplo. E é uma coisa que é comum, não é tão incomum, principalmente nos países latinos. Estudos apontam que essas meninas que são molestadas dentro de casa, e elas se reprimem e geralmente a vida sexual dela é totalmente abalada. Aí vem aquele preconceito, ela é homossexual, mas ninguém foi perguntar o que aconteceu dentro da própria casa, porque nós temos estudos no país, até no mundo, que muitos dos casos de estupro, de abuso sexual é dentro da própria família. Dentro da própria família. Dentro da própria família, em grande parte. Aí onde vem aquela questão de não denunciou porque era um tio, não teve coragem porque era o próprio pai ou um padrasto. Então complica nessa condição. Hoje a gente vive eu
me considero um feminista no sentido de lutar pelos direitos das mulheres, mas eu venho de uma família que a minha mãe foi empregada doméstica a vida toda e casou com meu pai e não trabalhou fora. E eu sou tão feminista a ponto de concordar que aquela mulher que escolhe ficar em casa e cuidar dos filhos, ela também tem o direito dela. Claro, Exatamente. ela escolheu assim. Exatamente, mas é a liberdade de escolha. E hoje a gente tem o preconceito com a mulher ainda existe muito. Eu já ouvi piadinha, tipo, mas também deixaram na mão de mulher para fazer? Isso é muito comum. Antigamente se dizia muito, mulher foi feita para dirigir fogão. Exatamente. Tinha um acidente de trânsito, né? Mulher não foi feita para dirigir, mulher tem que dirigir fogão, máquina de lavar roupa. Porque, na verdade, ela está vindo ocupando espaços que antes eram estritamente masculinos, né? Então vamos mandar ela para o espaço dela. E somos obrigados novamente. a reconhecer isso, né, professor? Somos, claro. Estão tomando realmente. Exatamente, estão vindo, né? E a grande questão que eu acho interessante da Fernanda colocar aí dessa questão de defender, porque há uma distorção do discurso feminista também. Bastante. Né? Que a ideia de atacar o discurso feminista é exatamente no sentido de, mas eu tenho... E se eu quiser casar? Não, o feminismo ele vem exatamente para dizer, olha, se o seu sonho é casar, ter filho e cuidar da casa e do seu marido, ótimo, mas que você tenha isso com dignidade. Ou seja, seja livre. Exatamente. Né? E uma coisa importante é que o feminismo não é contra os homens. Luta pelo direito da mulher. Das mulheres, a gente só quer igualdade de direitos. E essa igualdade se complementa com a igualdade com os homens, né? Não é contra os homens, muito pelo contrário. Vocês vão encontrar muita resistência por parte de nós homens, podem ter certeza disso. Vai. Não vai ser tão simples, né? A caminhada não tem sido simples, né? É complicado. Desde sempre. Professora Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço demais, foi de grande valia a sua presença aqui. Esperamos contar por mais vezes em outros temas, né? Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo com a FACEG ela é importante, porque são pessoas que vêm aqui trazendo informações de grande valia para os nossos internautas que acompanham o nosso programa. Professor Éder, também obrigado. Eu que agradeço, eu fiquei muito satisfeito e estou à disposição. Quando vocês quiserem, pode chamar de volta. Tá aí, Fernanda. Estava um pouquinho nervosa, mas foi tudo bem. Não, mas tranquilo, foi muito bom a presença de vocês. Nós estamos encerrando aqui o programa Voz do Povo, hoje no quadro Mesa Redonda. Tivemos aqui a professora Fernanda Soares, professor de Direito, e o professor historiador, professor mestrado, doutorado em História, professor Éder Mendes. Obrigado pela sua presença. Valeu. E sempre que precisar eu vou contar com a presença de vocês aqui. Por favor, aqui. pode chamar. Bom? Então, forte abraço e até amanhã com mais uma edição do programa A Voz do Povo. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move.